Olá meninas, vamos fazer a aula. Hoje vamos fazer Flores do Campo. Foi feita com muito amor e carinho para vocês. Meninas, eu adiantei um pouquinho a sombra, aí eu vou falar as cores que eu usei na sombra. Eu usei verde musgo claro, eu usei o castanho claro e usei o verde pântano para fazer a sombra. Um pouquinho de mostarda também, tá? Como que eu fiz este fundo aqui? Vou fazer aqui, tá? Já tenho um pouquinho do castanho claro. Agora eu vou vir com o verde pântano para dar uma profundidade. Porque eu quero essa parte aqui bem escurinha. Aí agora nós vamos fazer essa folha. Eu dei uma adiantadinha na folha para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos. Eu passei nessa folha aqui um pouquinho de diluente, uma misturinha que eu fiz. Tem até um pouquinho de brilho. Aí na próxima aula eu ensino vocês a fazer esse brilhozinho. Porque tem quem gosta, né, do brilho, né? E essa cliente gosta muito desse brilho. Aí eu tô passando aqui o verde musgo claro. Pressiono bem o pincel para a tinta aderir o tecido, né? Olha que eu não ponho nem muito e nem pouco. Eu ponho uma quantidade que vai tampar a trama do tecido. Aí, feito isso, agora eu vou com o verde pistache. Coloco o verde pistache aqui e vou puxando pro centro da folha, sempre mesclando uma cor na outra. Olha que fácil, não é difícil. Muito gostosinho de fazer. Mescla uma cor na outra. Olha que eu não tampei o verde musgo claro não, tá? Volto com ele aqui em cima e puxo também para dentro. Eu gosto de fazer sempre circulando, rebolando o pincel, ó, que tampa toda a trama do tecido. E tem um bom resultado depois. Aí, feito isso, vou traçar esse risquinho no meio e jogar a tinta para fora. Veja que não é tão difícil, tá assim, basta seguir o passo a passo. Agora eu vou usar o verde oliva. O verde oliva eu vou vir do mesmo jeito que eu fiz com o pistache. Mas, porém, uma cor não tampa a outra, tá? Bem pouquinho. Aí é preferível pôr pouco, ver que dá para pôr mais um pouquinho e volta. Não pode pôr é muito. Se carregar o pincel, aí vai tampar o nosso verde pistache. Dei o traço no meio, puxo pro lado, ó, esfumaça. Agora eu vou para outra parte. Ó, lembrando, ó, a tinta tem que estar para fora, tá? Para dar um bom contorno. Ó, você coloca e, ó, pega direitinho e puxa. Tinta para fora, pincel limpo para dentro.
Agora eu vou para essa folhinha. Essa folhinha aqui, ó, pequenininha, que é uma folhinha de segundo plano. Eu vou com o cinza claro. Mesclo bem, né? Misturo bem para tampar todo o tecido. Olha, o tecido não pode estar apresentando. Isso. Feito isso, agora eu vou com o cinza lunar. Um pouquinho, só para reforçar a folha. Cinza lunar, dou uma mescladinha. Eu vou do outro lado, lembrando, tinta para fora, pincel limpo para dentro. Aí, agora, a tinta foi para lá, né? Porque eu quero o contorno de lá. Para o contorno daqui, eu só faço isso, ó. Eu viro a posição da tinta, ó. A tinta vai vir para cá, ó. Olha como que pega tudinho, tampa tudo, tá? Um tracinho bem levinho no centro. Aí. Agora a gente vai para essa flor aqui, ó, essa flor mais escura, que é uma flor do campo, meio estilizada. Fiz ela um pouco quadradinha. Nós vamos usar o rosa bebê, o rosa chá, o rosa escuro e o rosa antigo. Um pouquinho de nada de vermelho profundo. Se eu ver que está muito claro, eu vou pôr um pouquinho do vermelho profundo. Mas se não precisar, fica somente nessas cores. Vamos passar o nosso brilhozinho, né? Nosso diluente, misturado com a aquarela silk. Passar só nessas folhinhas aqui, bem pouquinho. Só para umedecer o tecido, né? Para dar um trabalhinho bonitinho. Bonitinho não, bonito. Bonitinho é feio e arrumadinho, né? E a gente não quer isso, a gente quer uma coisa bonita. Eu vou só nessa parte aqui, ó, com o rosa bebê. Não vou tampar toda não, tá? Aqui é só uma sombrazinha, quase nada. Aqui é a mesma coisa. Só na ponta que eu vou usar o rosa bebê. Esse rosa cheiroso de neném, né? Agora eu vou com o rosa chá. Olha que mistura linda que fica, olha, combinação. Muito bonita. E lembrando que tem aqui, ó,
mesclar bem uma tinta na cor na outra, para não ficar parecendo tecido. Ó, eu passo, mesclo, mas eu não tampo vou tampar meu rosa bebê não. Meu rosa bebê vai ter que continuar ali. Agora eu vou usar o rosa escuro, bem pouquinho. Lembrando que uma cor não pode ultrapassar a outra, tá? Faço a mesma coisa, eu vou passar e vou mesclar. Aí, ó. Tô mesclando bem bonitinho. Aqui ela tá por cima dessa, né? Então, aqui tem que ser um pouco mais escuro. Ela aqui tá quase toda debaixo dessa outra flor. Ela vai ficar bem mais escura. Vou querer ela bem mais forte, porque tá representando sombra. Prontinha essa parte. Agora, eu vou estar usando esse aqui, ó. O rosa antigo. Só para dar uma profundidadezinha, né? Aí, quem gostar, que ficar só no tom de rosa escuro, deixa. Quem não gostar um pouco mais escura, vem com o vermelho profundo. Agora eu vou com um pouquinho de vermelho profundo. Vermelho profundo é muito lindo. Olha que cor linda que fica. Dá uma esfumaçada. Bem pouquinho, tá, gente? A pontinha do pincel. Como que tá lindo, ficando lindo, né?
Agora eu vou fazer o miolinho. Eu vou usar amarelo ouro. E o terra queimada. Mas pode usar também o sépia. Eu vou de batidinha. Põe um pouquinho aqui. Agora eu vou com o branco. Também de batidinha, tá? Esse aqui é o berinjela, tá? Tô usando berinjela. É bom fazer sempre no sentido da pétala, né? Pra dar um movimento nela. Pode vir com um pouquinho de branco, né? Dá umas batidinhas. Como se fosse uma pra fora, outra pra dentro. Que aí representa o pólen, né? Colocar uns pontinhos na ponta. Pra dar um charmezinho. Mas não precisa ser em todas não, tá? Uma ou outra.
Estamos quase finalizando. Agora nós vamos para essa pétala aqui. Eu usei nessa flor virada, ela tá uma flor virada, tá de costa. Eu usei rosa bebê, rosa chá, rosa escuro. Agora, acabamento com branco. Está finalizado o nosso guardanapo. Meninas, vou mostrar de pertinho como que ficou o nosso guardanapo. Olha, é uma flor fácil, bonita de fazer. Foi feita com muito amor e carinho para vocês. Espero que vocês dêem um like, compartilhem. Seja bênção na vida do próximo.